boa noite. Vamos dando, então, prosseguimento aí ao segundo seminário da noite. A mediação é da Isabela, com o engenheiro Samuel Abreu, aqui da UFR. Então, Isabela, pode dar início aí à apresentação, faz favor. Boa noite, pessoal. Novamente me chamo Isabela, né? Sou discente do programa. Gostaria, primeiramente, de agradecer a presença dos palestrantes, dos professores e dos alunos. O nosso segundo seminário hoje será apresentado pelo Dr. Samuel Ribeiro de Abreu, que possui graduação em Tecnologia e Automação Industrial pelo Instituto Federal de Ceará, graduação em Engenharia Elétrica e mestrado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Federal da Paraíba, doutorado em Modelos de Decisão em Saúde pela Universidade Federal da Paraíba, com ênfase nas áreas de Engenharia, Tecnologia e Gestão. Membro do Laboratório Integrado de Estudos de Voz e do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Análise da Situação da Saúde, atua nas áreas de processamento digital de sinais de voz, análise acústicas e aprendizado de máquina. Atualmente, ele é servidor técnico administrativo da Universidade Federal de Rondonópolis, no cargo de engenheiro eletricista, e ocupa a função de gerente de gestão de infraestrutura na Pró-Reitoria de Infraestrutura. Muito obrigada por aceitar o convite, Samuel. Passo a palavra para você. Gente, obrigado, boa noite. Primeiramente, uma satisfação, né, uma honra, um desafio estar com vocês. E Isabela já falou meu nome, Samuel. Vou fazer aqui compartilhamento de tela. Como ela comentou, eu me identifico aqui com um programa que vocês estão estudando, porque é de uma área interdisciplinar, né? Como ela falou aí, mesmo a minha formação sendo de engenharia elétrica, se vocês observarem os grupos de pesquisas do qual eu faço parte, na área de voz e na área da saúde. Então, até hoje eu atuo na área interdisciplinar, aprendi a atuar também, né, integrando, participando, né, em conjunto com os demais membros. O tema aqui que me foi passado, tá? É desafios e soluções para a sustentabilidade energética na UFR. Nós vamos seguir a seguinte agenda, né? Vamos começar com a demanda elétrica mundial, a composição da matriz elétrica mundial, a demanda elétrica no Brasil, composição da matriz elétrica brasileira, impactos ambientais ao não utilizar energias renováveis, o contexto nosso, né, da universidade, as ações de eficiência energética que a universidade já fez, tá? A importância da interdisciplinaridade, alguns desafios, propostas, né, para que possamos dialogar e as principais referências. Bom, basicamente, gente, nesse ano de 2024, a demanda global por energia aumentou 2,2%. Ela superou a média de crescimento da última década em 1,3%. A literatura aponta que os principais fatores foram as temperaturas recordes, maior consumo industrial, expansão do transporte elétrico e crescimento dos data centers e aplicações de inteligência artificial. Bom, na parte aqui que a gente já pode começar a falar sobre parte ambiental, né, que pode colaborar, nós podemos ver essas temperaturas recordes, né, consequentemente aí de muita matriz de energia não renovável. Desculpa aqui. A composição da matriz elétrica mundial, basicamente, gente, 62% são de energia não renováveis, tá? Destaque para o gás natural, carvão, petróleo e energia nuclear. Ela também é considerada não renovável. Já renovável é apenas 38%. E as principais são solar, eólica, hidrelétrica e biomassas. Já no Brasil, tá? O consumo de energia também aumentou. E aumentou 3,9%. Então, foi até maior do que a demanda mundial. Pela primeira vez, em 2024, nós ultrapassamos o valor de 70 mil megawatts de consumo. Isso
a literatura também aponta que foi por causa de obras de saneamento básico, tá? Foi o que acelerou isso. Os destaques aqui vão para a Amazônia e para o Maranhão, que a Amazônia consumiu 11,6 a mais e o Maranhão 9,8. E quem não consumiu a mais, ou seja, teve um consumo menor, foi o Amapá e o Distrito Federal. Se vocês observarem aí, o Mato Grosso teve também um aumento de 1,6%. Bom, ao contrário aí do padrão mundial, o Brasil, 88% a 89%, a matriz é de energia renovável, ou seja, né, aquela energia que vai trazer um menor impacto para o meio ambiente. Dentre elas, né, energia hidrelétrica, aqui é a maior, com quase 50%. Energia solar hoje é a segunda matriz, ultrapassou a eólica, está perto de 19%, energia eólica aí 13%. Já a não renovável, né, porque a renovável também a gente está dependendo de fatores climáticos, né? Se tiver uma seca muito grande, a parte da minha hidrelétrica aí vai diminuir muito. Então a gente vai ter que começar a queimar aí petróleo aí, né? Carvão e os derivados. Então a gente tem que ter essa parte termoelétrica ainda, devido aos recursos naturais, né? Energia renovável, depender de clima. E quais são os impactos, gente, de não utilizar energia renovável? São as emissões de gases estufas que vão aumentar, né? E não só gases estufa, outro poluente, e consequentemente isso daí vai contribuir para o aquecimento global, mudanças climáticas, aumento de temperatura, elevação do nível do mar, poluição de ar e água, e depleção, ou seja, diminuição de recursos naturais, né? E se ele é não renovável, ele é escasso, causando desperdício de energia e eficiência energética reduzida. Bom, qual é o nosso contexto aqui em relação à universidade, né? A universidade, nós temos uma infraestrutura antiga, né? São prédios antigos, com sistemas elétricos ineficientes e alto consumo. Também temos que ter uma conscientização da comunidade acadêmica em adotar uma cultura de consumo energético de forma consciente e eficiente para reduzir o desperdício e minimizar o impacto ambiental, né? Por quê? Eu não sei se vocês observam, praticamente, ar-condicionado, a gente praticamente hoje não tem controle de ar-condicionado ligado na universidade. Às vezes você vê um aluno por sala que fica, e qualquer hora, e queira ou não queira, né, causa um impacto ambiental. Nós temos biblioteca para isso, praticamente hoje a cultura de utilizar a biblioteca tem diminuído muito, e, consequentemente, né, que é o nosso gargalo, é orçamento limitado. Vocês podem estar até vendo obra na universidade, mas essas obras são de emenda parlamentar ou do PAC, né, que é o Programa de Aceleração de Crescimento. Mas para a gente manter esse recurso é muito escasso. Então, hoje é o nosso gargalo. Mas, mesmo com todo o gargalo, a universidade, nos anos de 2021, 2022, tá? O que é que ela fez? Ela conseguiu instalar 3 usinas elétricas, totalizando aí aproximadamente 4.000 placas. Hoje ela é autossuficiente de energia. Não quer dizer que eu não pague energia, tá? Porque a universidade, ela tem uma tarifa que se chama grupo, ela é tarifada no grupo A. O que quer dizer isso? Ela paga um valor para ter uma garantia de potência ali dentro da universidade. E até para gerar, a gente paga também, tá? Então, basicamente, antes, a conta de energia era praticamente 20% do custeio. Era uma conta de aproximadamente 250 mil, hoje está entre 40 e 45 mil, devido a esses fatores que eu disse a vocês, que paga para gerar, paga para ter a potência da universidade, e, consequentemente, isso gera essas despesas. Mas hoje ela é autossuficiente até para os prédios que viram agora. Foram trocados
3.868 lâmpadas, tá? Também entre 2020 e 2021. E as lâmpadas foram trocadas por LED. Todas as lâmpadas externas e internas, tá? As externas eram de vapor de sódio e as internas eletrônicas. Consequentemente, a gente está falando aí de uma redução só na iluminação de mais ou menos 40% de consumo de energia. Também vale salientar falar que o processo das usinas, 2 usinas, as menores, elas foram através de editais da ANEEL com a Energisa, tá? Então, ela saiu sem custo para a universidade e as lâmpadas também. E a usina maior que nós temos na universidade, ela foi através de licitação. Foi um total de 6 milhões, que eu acredito que o horizonte dela, basicamente aí pela conta de energia da universidade, é de 4 anos, o payback, né? Também foram trocados os ar-condicionados tipo janela por ar-condicionados mais modernos, né, eletrônico, e os mais novos são os inverters. A gente está falando também de uma economia aí de mais de 30% de energia nessas substituições que houveram. Só para vocês terem uma ideia. Nesse ano de 2024, essas usinas somaram aí a produção de 2.712 megawatt-hora durante o ano, o total de produção. É equivalente aí à redução de CO2 de 104 toneladas. É como se fosse basicamente uma mini floresta urbana aí, contendo 10.500 árvores para fazer essa captura de CO2, se a gente fosse fazer uma equiparação. Aqui são as usinas da universidade, nessa figura aqui do meu lado esquerdo, na parte, onde está a mãozinha do mouse, não sei se vocês conseguem ver. Essa tem o sistema 1 e o sistema 3, eles ficam lá no bloco E, tá, no telhado, e o meu sistema 2 aqui é a nossa usina maior, tá? Essa usina aqui, do sistema 2, que foi 6 milhões. Aí, vale salientar também que essas usinas são do tipo on-grid. O que é que significa isso? Ela é conectada à rede. Nós não temos bateria para armazenar essa energia. Então, o que está sendo consumido na hora da produção vai sendo consumido aqui pela universidade. Se tiver algum excedente nesse horário de produção, ele vai para o sistema da rua e o medidor contabiliza um crédito. E na hora que a universidade não está produzindo energia, ou o que ela está produzindo não é o suficiente para alimentar aqui as cargas da universidade, esse excedente retorna, né? E vai alimentando, ou seja, vem da Energisa e vai alimentando a universidade, esse excedente, por exemplo, no horário da noite, com esse crédito que foi inserido no dia. E outra informação também, se falta energia ali da parte da Energisa, a produção vai parar. Por quê? Porque como é um sistema on-grid, isso é obrigatório, tá? É por normas que esse sistema tem que parar. Porque se não parasse, eu estaria produzindo energia que poderia estar indo para a rede e acidentar ou até mesmo matar alguém que estivesse trabalhando para corrigir essa falta de energia da Energisa. Porque tem muitas pessoas que perguntam para a gente porque quando falta energia, por que as usinas não estão funcionando? É por isso, tá? Porque ela é do sistema tipo on-grid, e toda vez que falta energia, né, na rua da Energisa, o sistema para. Isso é normatizado. Bom, e vale salientar também, né, a importância da interdisciplinaridade, porque praticamente hoje em dia é muito difícil, né, não ter a interdisciplinaridade entre as áreas, né? Se a gente falar aqui das tecnologias ambientais, vai estar com engenharia, ciência dos dados, computação, gestão e a educação, né? Para que isso tudo, gente? Para potencializar soluções mais robustas e sustentáveis
para o desafio do consumo de energia, né? Se a gente estiver falando de energia, não só para isso, independente da área que vocês estejam pesquisando, sempre vai haver alguma coisa que é multidisciplinar e vai envolver outros profissionais para resolver uma determinada situação. Bom, aqui eu vou vir com um problema, né? Que eu sempre converso com a Isabela, o que é que a gente podia resolver na universidade, né? Queira ou não queira, se vocês estão num programa de pós-graduação, né? Estão aí para aprender e para produzir conhecimento, né? E esse conhecimento seja utilizado. Então, e o nome dele é Gestão e Tecnologia Ambiental, não é isso? Então, o que é que a gente pensa? Será que é possível, né? Até que ponto é viável conceber e implementar com baixo custo e elevado impacto? Que impacto é esse? Que possa resolver as coisas, tá? Uma plataforma integrada de monitoramento, controle e otimização contínua dos subsistemas energéticos da universidade, usina solar, os ar-condicionados, bombas de água, iluminação, os ambientais, né, sobre a qualidade de água, emissão de CO2, combinando indicadores de desempenho, técnicas de machine learning ou IA para predição e melhoria contínua, automação IoT, né, que é a internet das coisas, com sistemas supervisórios, visão computacional para manutenção preventiva das usinas solares? É uma pergunta que eu faço. Aí eu venho com algumas ideias, tá? Será que é possível nós elaborarmos um sistema de coleta de dados com um tipo de automação com a internet das coisas? Tipo, sensores de baixo consumo instalados na usina solar, nos ar-condicionados, na iluminação, nos motores, nas bombas de recalque, nos pontos de análise de qualidade da água, né, para medir a qualidade, de modo que eles sejam projetados, calibrados, segundo análise de ciclo de vida, para minimizar os impactos ambientais. Por que isso? Não adianta só eu tentar fazer uma coisa, tentar colocar para funcionar, e depois que ele não estiver funcionando mais, eu não tiver um descarte relevante para isso, né? E ele seja descartado, como será um eletrônico, da maneira correta. Bom, será que é possível também, né, que a gente criar um sistema supervisório unificado de indicadores? Por quê? Eu vou dar um exemplo da usina solar. A gente tem 3 usinas, eu tenho 3 sistemas diferentes para monitorar essas usinas, tá? E, às vezes, dá a depender do dia. A gente também é fiscal de obra, tem que ver as coisas de manutenção da universidade. Eu vejo 1 ou 2 vezes, aí eu penso, será que é possível unificar esse banco de dados, centralizar e agregar as variáveis de grandezas elétricas, hidráulicas, ambientais, dentro de um dashboard para que possa ter um monitoramento melhor, por exemplo, uma televisão ou um monitor, para que seja tudo concentrado, e de forma também que, se a gente pensar em dados, né, informação, será possível também que, se eu consigo utilizar técnicas de aprendizagem de máquina para que possa auxiliar na nossa tomada de decisão, esses indicadores? Por exemplo, será que eu posso ver um sistemazinho de ver o ruído de uma bomba de recalque e ele fizer uma análise para manutenção antes desse motor quebrar, uma manutenção que poderia sair aí por seus R$50, R$60, ou até menos, ao invés de a gente pagar R$500, R$600 por não ter métodos de indicador, método de supervisão. Hoje em dia é o nosso ouvido, né? A gente passa lá, olha, escuta, e é o que a gente está fazendo. A gente faz conforme o que a gente tem. Machine Learning para predição e melhoria contínua, né? São modelos preditivos treinados com séries temporais de consumo, variáveis climáticas e dados de análise de ciclo de vida, capazes de antecipar picos de demanda, detectar anomalias em ar-condicionados, nas bombas de recalque, e sugerir até ajuste automático de carga. Se eu pensar também, o que é o ajuste automático? Eu estou vendo aqui que determinada sala não tem ninguém. Posso ter um sensor ali, que eu não estou vendo, detectando ninguém. Por que esse ar-condicionado está ligado? Tem sentido? Talvez. Se for o tempo de seca, né? Se eu tiver no tempo de seca, não vale muito a pena desligar naquele horário ali de meio-dia, 1 hora, até
no horário do almoço para outra aula, porque se eu for desligar, vai demorar muito, né, a vencer o calor na parte da tarde, e ele vai acabar gastando mais. Mas se não for no tempo da seca, com certeza vale a pena. Então, isso daí a gente precisa de dado, né, informação, para que se possam fazer ajustes. Por exemplo, no caso da usina. Na usina também não adianta só acompanhar por site. Eu tenho que ir lá em campo, naquela usina maior, ando ela todinha, verifico as placas, verifico se tem alguma coisa quebrada, se tem alguma placa inclinada. Também verifico a sujidade das placas, para a gente ver aí, ou tentar fazer a limpeza. Então, será que é possível, através da visão computacional, inspeção por drone, através de rotina periódica, de modo que seja feito algum algoritmo, que ele mesmo possa identificar essas falhas que eu citei? Também será que é possível fazer uma limpeza e manutenção automatizada dessas placas, como um robô de limpeza programado? São problemas, né, as propostas que eu tento motivar. Para quê, né? Porque o que é que eu penso com isso tudo? Que essas propostas, elas visam fomentar a construção do conhecimento por meio da interdisciplinaridade, com o objetivo de que os produtos gerados, como patentes, registros e publicações científicas, transcendam o âmbito acadêmico e se consolidem com ações de extensão universitária. Esses resultados poderão ser aplicados em programas educativos e estratégias de gamificação, com o propósito de engajar a comunidade acadêmica na adoção de práticas sustentáveis. Basicamente, gente, a apresentação é essa, as principais referências e meus agradecimentos. Eu vou aqui tirar o compartilhamento e devolver a palavra. Muito obrigado. Obrigado, engenheiro Samuel. Deu para ter uma visão bem, assim, embasada, né, da situação aí da UFR, né, quanto a essa questão da energia fotovoltaica, né? A gente agradece aí a sua parceria estando aqui no programa hoje. Me diz o seguinte, engenheiro, você chegou a comentar que essas usinas já, ou seja, a universidade ela não necessita, ela gera energia suficiente que a universidade necessita, né? Hoje em dia ela gera até mais. A gente tem saldo que até para os próximos prédios, que a gente vai ter cinco obras agora, né? Uhum. 4 prédios novos e a reforma do RU. E vai suprir também. Só que também tem uma proposta de fazenda, a gente não sabe se vai entrar no PAC. Então, são coisas contínuas. Mas, atualmente, ela é autossuficiente. Só que lembrando que é um sistema, um grid, né? A gente precisa da energia externa, da concessionária de energia para que isso possa acontecer. Porque senão, se fosse um sistema de abastecimento de bateria, eu nem imagino, né, viável o tamanho daquela usina, um local para guardar essas baterias, que seria imenso, né? Outro problema seria a parte de descarte e a questão do horizonte, né, do payback. A gente está falando aí já de 15 anos, né? Sim, mas aí, ok, mas aí vamos dizer o seguinte, em termos de valores, né? O custo da energia que a universidade tinha que gastar mensalmente era da ordem de quanto e caiu para quanto em termos de valores? Você sabe isso? 250 mil e aproximadamente está hoje entre 40 a 45. Depende do consumo médio. Isso, 250 mil mensal. Mensal. Caiu para 40. Isso. Entendi. E esses 40 não é relativo ao consumo, tá? Para a gente produzir essa energia, a gente paga. E para a gente ter energia, a gente paga também, que se chama demanda. A gente é contratado por demanda. Certo. Outra pergunta, então, caiu de 250 para 40, né? Essa segunda usina, que é a 2, você disse que ela foi feita com recurso da própria universidade, ela está se pagando? Ela foi feita com recurso de licitação, tá? E eu acredito que esse ano ela se paga.
A gente está falando de Licitação que você 200. diz, assim, a universidade ela fez uma licitação para instalar isso, ela está pagando o orçamento dela? Não, a universidade não fez, não é? Não sei se foi de emenda parlamentar ou foi do Foi PAC, por... porque eu não estava nesse tempo. Eu só tenho um Entendi. ano de universidade. Mas ou foi de emenda ou foi o PAC. Poderia ter usado para outra coisa e está usando com a usina e ela vai se pagar rapidamente, então. Correto. Correto. Não sei, porque emenda geralmente, né? Não sei se quem vai dar a emenda ele dá tanta liberdade, Certo. porque já é de político, né? Uhum. Tá, entendi. Então a segunda é isso. E me diz o seguinte, essa manutenção, ela é feita por vocês mesmos ou vocês contratam uma empresa para fazer essa manutenção? Boa pergunta. Aí é o nosso gargalo. Vamos lá. A gente tem um orçamento muito, mas muito enxuto. Uhum. Não dá. Aquela produção hoje da usina, tá? Ela está em 95% do que foi projetado. Sempre vai ter isso. Por quê? Porque a gente depende também da parte climática, né? Uhum. E esse ano passado choveu bastante. Mas, como é que é feito hoje, tá? É feito através, a gente vai observando, vai verificando, e quando a gente vê que tem saldo, a gente corre atrás da empresa. Problemas. Mato Grosso é muito ruim de empresa que faça esse serviço. Muito ruim mesmo. Todo mundo que diz que faz, quando a gente vai lá, a última que fez pra gente, disse que fazia, tinha experiência, realmente até mostrou os serviços que fez em alguns lugares, mas quando pega uma usina daquele tamanho, deixa muito a desejar. A nossa equipe não tem como. Hoje, na universidade, nós temos apenas um eletricista. Uhum. Então, A minha equipe sou eu e um eletricista. e como é que faz então? Tá, o risco tá. Não, assim, risco por causa de sujidade, não, que sempre vai ter, pelo menos uma vez ao ano, vai ter a limpeza. Certo. Agora, o nosso problema não é nem isso, é arrumar quem faça hoje. Hum, Quem faça e faça bem feito, né? certo. Que a manutenção é basicamente ver se está sujo, limpar, o que mais tem que fazer? A manutenção é assim, tá? A manutenção é a sujidade, escutar o inversor se ele está trabalhando audivelmente, tá? De forma anormal, é verificar o cabeamento por trás daquelas placas, a parte de baixo, a pessoa anda embaixo mesmo. Verificar se está tudo armado, verificar o mato da usina, se está ok, verificar se tem bicho. Ali tem muito animal naquela parte. Então, às vezes, um animal, uma ave, por exemplo, uma coruja, às vezes vai caçar um bicho, uma coisa, pega pedra e solta. Pega na placa e quebra. Então, a gente tem que providenciar essas substituições, Uhum. tem que verificar se tem alguma outra anomalia. A gente tem vizinhos ali, por exemplo, e jogam coisas ali dentro. Ah, é? Tá certo. Tá ok, deu para entender bem. Uma última pergunta para quem é leigo, né? Essa questão, porque tem esses grandes consumidores que podem entrar no mercado de energia livre, né? A UFR entra nisso ou não tem, não pode? Pode, ela pode sim. Nosso problema atual, professor, é a quantidade de gente suficiente para dar de conta disso tudo. Mas Entendi. pode. Geralmente você tem um comitê de energia, né? Mas aí é para quem vai comprar a energia. Hoje a gente não está comprando energia, Certo, porque tem o tá? saldo. Porque a gente tem saldo. Mas realmente, se fosse comprar, pode, tá? Não tem problema nenhum. Mercado Livre hoje, para quem não sabe, gente, são as empresas autorizadas a vender energia pelo valor de mercado, tá? Como o Brasil, ele é praticamente, eu acho que, não sei se é só o Amapá que está fora, mas o resto do Brasil é todo interligado à parte elétrica. Então, como consequência, uma pessoa pode produzir lá no norte do país e vender lá para o sul do país. Ele vai, como é um leilão esse Mercado Livre, ele pode oferecer preços mais baratos que uma concessionária local, tá? E aí vai ter um preço de referência, onde vai ter uma taxa de transmissão para a empresa de transmissão, a concessionária local também vai ter a taxa de distribuição dela, e cada um come uma fatia. Mas é como se fosse um leilão de energia, Uhum. de quem produz. Ok, eu tinha essa dúvida.
Não sei se alguém, quem quiser fazer alguma pergunta, está à disposição aí, pessoal. Eu queria só informar que eu confirmei aqui e foi por emenda parlamentar mesmo, a Sistema 2, tá? De 6 milhões. Pronto, aí como foi por emenda, né, basicamente não tem muita chance de fazer outra coisa, a não ser o que quem está doando aquele dinheiro disse que é para fazer. Alguma pergunta, pessoal? Não sei se a Isabela formulou alguma pergunta, algum Não, queria só comentário. agradecer mesmo, Samuel, por ter aceitado esse desafio e agradecer pela apresentação. Eu só ressalto, eu acho que todos esses pontos aí que o engenheiro colocou são áreas interessantes aí para vocês que estão pensando ainda em dissertação, né? Eu acho aí, eu não me lembro a Isabela bem o que ela estava pensando em dissertação, né? Mas é algo, questão de, ele falou dos créditos de carbono, né? Está deixando de, está gerando energia, né? Então até essa questão de em tese, né, você pode criar crédito de carbono em cima disso. Bom, mas são coisas para vocês pensarem. Eu acho que tem várias ideias aí que ele colocou, né, várias situações aí que pode ser pensado. Patrícia, eu acho que ela, isso, levantou a mão. Pode perguntar, Patrícia. Oi, boa noite. Gostaria de agradecer, né, o professor Samuel aí por ter compartilhado essa ideia conosco. Como o professor Luiz falou agora, para mim ajudou bastante, que, assim, eu estava pensando em fazer algo também na área da educação, né, e foi uma ideia que já começou aqui a fluir na minha cabeça. Até gostaria de perguntar, quando se faz esse projeto de energia solar em nível de estado, ele precisa ser feito individualmente, em cada cidade? Tem algo que possa ser feito que dá para expandir, se aproveitar de uma forma melhor? Como que funciona? Boa noite, Patrícia, obrigado pela pergunta. Deixa eu ver se eu entendi, tá? Se a gente está falando de nível de estado, digamos, eu sou um CNPJ ou um CPF e eu tenho mais de um local. Dentro da mesma concessão, ou seja, no Mato Grosso, a gente tem uma concessionária só. Então, em qualquer lugar do Mato Grosso, tá? Eu posso produzir energia. Essa energia que eu estou produzindo, se eu não consumi-la, estou injetando na rede, ela tem um período aí, se eu não me engano, de 60 meses para ser consumida, tá? Então, gero crédito para que ela comece a se vencer. E eu posso, hoje, como eu tenho uma concessão apenas, posso consumir em qualquer cidade do Mato Grosso. Agora, o mesmo CNPJ para o mesmo CNPJ, o mesmo CPF para o mesmo CPF, tá bom? Não posso misturar. Se eu for misturar, eu já estou falando de uma cooperativa solar ou de uma fazenda solar, tá bom? Entendi. Um No caso, condomínio solar, não é nem fazenda, é condomínio. Cada um tem uma cota ali. certo, não entendi. No caso, seria o mesmo CNPJ mesmo. Esclarecida a dúvida. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então vamos encerrar. Agradeço muito aí o Samuel, tá? A gente está à disposição. Acho que foi bom para instigar aí os discentes a pensar em projetos aí, né? Talvez algum artigo, né? Eu acho que a própria universidade já é um campo de pesquisa aí que está à disposição, né? Para o pessoal que está fazendo as suas dissertações, né? Mais uma questão da gente sentar, pensar os orientadores, né? Eu vou conversar com os orientadores, à medida que eu veja que tem alguma possibilidade, eu acho que tem um impacto importante, já está aí à disposição, né? Está tudo à disposição para ser estudado. Tá ok, Samuel? Passa a palavra aí se quiser falar alguma coisa. Gente, só agradecer, tá? Boa noite a todos. E também estou disponível caso alguém precise me consultar, precise conversar, tirar alguma dúvida. Como o senhor falou, né? Eu tinha um professor que o nome dele, ele ainda é vivo, é o Joabson Nogueira, né? A gente pensa em projetos absurdos, né? Para resolver um problema da humanidade, mas
as coisas mais eficientes são aquelas que vão resolver o problema aqui, local, né? Que vai ter um impacto grande, assim. Exato. Então tá, Isabela, agradeço aí a mediação, tá? Eu que agradeço, professor. Um abraço aí para vocês. Um bom final Boa de noite, semana. pessoal. Um abraço. Boa noite.